Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de maio de 2017. Neuromarketing já pode ser usado por empresas brasileiras? Estudos comprovam que o ser humano toma decisões em 90% das vezes de maneira inconsciente. Não é à toa, portanto, que o marketing tem flertado com a neurociência em diversas partes do mundo. O objetivo é captar informações valiosas dos consumidores e transformá-las em pontos de análise antes não considerados na gestão dos negócios. Para serem aliados desse processo e, principalmente, torná-lo acessível financeiramente às empresas brasileiras, dois mestres em neuromarketing, o gaúcho Daniel Piardi e o capixaba Antony Moreira, idealizaram o projeto Brain 4 Business. Ele consiste em um modelo para utilização das métricas da neurociência de maneira mais simples. Significa entender o que ocorre quando geramos estímulos em consumidores. Antes isso só era possível em grandes laboratórios, limitados a 3 ou 4 no Brasil e com pesquisas de custos altíssimos, esclarece Moreira. Com uso de laboratórios instalados no Espírito Santo e em Caxias do Sul e em parceria com uma startup de software da Califórnia UA, foi possível realizar pesquisas de reconhecimento das emoções por microexpressões faciais, impulsos elétricos cerebrais e rastreamento ocular a partir de um estímulo, utilizando ferramentas que possuem custos totalmente viáveis. A proposta é que as empresas possam ter seus próprios dispositivos integrados a um software que funciona online e sob demanda. Isso é democratizar a prática da verdade para uma ciência que até então estava focada em grandes volumes teóricos, explica Piardi. A tecnologia permite fazer testes individuais para saber quais as respostas inconscientes a diversas situações. Dessa forma, por exemplo, é possível aprimorar anúncios, filmes, embalagens, usabilidade de sites, e-commerce, reações a aromas, cores e sons. Tudo por causa do aprofundamento dos estudos sobre a experiência do usuário com as peças de comunicação. As possibilidades não param por aí. Os coaches podem utilizar o laboratório para buscar os caminhos de condução do processo do seu coache, com estímulos que integram o plano de sucesso definido no início do projeto. Eles terão as pistas mais verdadeiras às inconscientes e poderão criar formas de análise cruzando informações conforme sua necessidade. Eles também poderão emitir relatórios, destaca Piardi. As universidades terão ganhos significativos com esse conjunto, pois elas poderão comprar equipamentos e sistemas para que seus alunos entendam na prática as reais métricas utilizadas pela neurociência aplicada, algo que foge completamente do modelo atual de ensino da disciplina. Jorge André, no seu livro Visão Espírita das Distomas Mentais, nos apresenta um modelo teórico para a compreensão do psiquismo humano dividindo em 3 zonas: consciente, superconsciente e inconsciente. A tríade, consciente, superconsciente e inconsciente representará, neste estudo, respectivamente o psiquismo de superfície, com as costumeiras ações intelectivas do nosso dia a dia consciente, o psiquismo de percepções mais avançadas e que farão parte do cotidiano em futuros milênios superconsciente, finalmente a zona espiritual inconsciente onde se encontram os arquivos e as potencialidades do ser para entendermos as energias do inconsciente ou do espírito. Procuremos esquematizá-lo, dividindo em zonas representativas, como reais campos energéticos a refletir em dimensões diversas em entrelaçamento, apesar de guardarem suas respectivas potencialidades. Assim, podemos figurar uma circunferência com outros tantos círculos internos, como que limitando zonas. No centro da circunferência estaria a região mais quintessenciada, mais purificada, e na periferia as regiões mais densificadas, praticamente acopladas na zona física.
Desse modo, os campos de energias espirituais, pelas suas variações, mostram uma sucessão de dimensões onde as mais categorizadas se encontram próximas do centro ou bem próximas do mesmo, e as demais, representando os campos mais densificados, localizam-se na periferia. O inconsciente. Do ponto de vista da psicologia, esse termo refere-se a algo ainda controverso. Designaria um repositório de desejos, lembranças, sentidos instintivos que não podem ser acessados facilmente, ou seja, que não podem ser transformados em objetos mentais conscientes. Um acontecimento traumático ocorrido em tenra infância, segundo a moderna psicologia, pode permanecer para sempre inacessível no inconsciente. Clama-se que esse acontecimento poderia afetar o desenrolar da vida consciente do indivíduo por meio de tendências psicológicas negativas inexplicáveis, por exemplo. Há espaço para uma interpretação espírita desses termos? Acreditamos que sim. Talvez a noção de inconsciente tenha sido avançada indiretamente no espiritismo como consequência natural da comparação entre o estado de encarnado e o de espírito liberto. O comparativo com o espírito é frequentemente encontrado em várias passagens do Livro dos Espíritos. Em cada uma de suas existências corporais o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito de acordo com a questão 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera calmamente. Questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho a miúde abafa esse sentimento. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de maio, por Feijão.